nós exploramos um dos temas mais intrigantes que ecoam através das eras. Existe realmente 7 pecados capitais? Prepare-se para desvendar mistérios milenares e descobrir as verdades nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, um livro mais influente da história da humanidade, contém lições eternas que transcendem o tempo e o espaço. No entanto, será que ela menciona explicitamente esses chamados pecados capitais? Vamos descobrir juntos o que a Bíblia realmente ensina sobre esse intrigante tema. A Bíblia, ela não oferece uma lista específica dos chamados 7 pecados capitais, como muitos acreditam. Entretanto, ela nos guia a compreender que a prática desses pecados graves, as quais ele chama de obras da carne, tem sérias implicações para a nossa salvação. Observe o relato de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Vou citar aqui a versão da Bíblia do Rei Jaime. Nós vamos citar aqui 15 pecados graves. Note o que ela passa a dizer. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas, observe o final, não herdarão o reino de Deus. Sim, é verdade que a Bíblia fala sobre os 7 coisas que o Senhor detesta. Essa passagem enigmática se encontra até mesmo no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Mas aqui está o detalhe importante. Não se trata de uma lista exaustiva de todos os pecados existentes. Em vez disso, essa lista apresenta categorias de pecados que abrangem uma ampla gama de comportamentos errôneos, incluindo pecados cometidos sem pensamentos, palavras e ações. O livro de Provérbios 6,16 revela desta forma: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Esta é uma introdução intrigante para uma passagem que delineia essas categorias de pecados que não estão em conformidade com a vontade divina. A Bíblia nos ensina que todos os pecados levam à morte. Mas como isso se relaciona com o tal pecado que leva à morte? E de onde vieram os 7 pecados capitais que têm influenciado a moralidade e a religião por tanto tempo? Vamos descobrir a resposta juntos agora. Primeiramente, compreendamos que a Bíblia nos diz sobre o pecado que leva à morte. A Escritura deixa claro que, de fato, todo o pecado leva à morte. Mas graças ao sacrifício de resgate de Jesus, somos redimidos do pecado e da morte. O livro de Romanos 5,12 nos lembra claramente sobre isso. Note o que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Contudo, quando a Bíblia se refere ao pecado que leva à morte, ela está se referindo a um pecado que transcende a graça salvadora de Jesus. No livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 16, aprendemos: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida a esse irmão. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que ele ore por isso. Isso nos leva a uma compreensão crucial. O pecado que leva à morte é aquele em que a pessoa está tão determinada a continuar no erro que, note, que nunca muda sua atitude. E a Bíblia adverte que esse tipo de pecado não será perdoado, conforme encontramos no livro de Mateus e Lucas. Jesus deixou registrado isso claramente. Mas e quanto aos 7 pecados capitais? De onde surgiu essa ideia? A resposta nos leva a histórias das tradições religiosas. Observe esse ponto. Esses 7 pecados capitais têm raízes profundas na história da Igreja Católica
Eles se originaram de uma lista de 8 vícios principais desenvolvida pelo místico Evagrio Póntico nos anos 300. O trabalho de Evagrio inspirou escritos do monge João Cassiano nos anos 500, mas foi o Papa Gregório I, no século VI, que modificou a lista, reduzindo para 7, como conhecemos hoje. Os 7 pecados capitais são luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. Gregório considera esses pecados como capitais ou principais, pois acreditava que muitos outros pecados derivavam deles. Certamente, a ideia dos 7 pecados capitais é uma interpretação mais recente e não se origina diretamente da Bíblia. A Bíblia não menciona explicitamente uma lista específica de 7 pecados capitais, mas em vez disso, ela aborda uma variedade de pecados e ensina que todos os pecados têm sérias implicações espirituais. Ela nos lembra que todo pecado, quando não perdido através do sacrifício de Jesus, pode levar à separação de Deus. Portanto, embora os 7 pecados capitais sejam uma construção posterior da tradição católica, eles representam categorias de pecados que, de acordo com a Bíblia, podem ter sérias implicações espirituais. No entanto, a Bíblia nos ensina que qualquer pecado, se não for perdoado pela graça divina, pode levar à morte espiritual. Portanto, a busca pela retidão espiritual deve ser abrangente e não limitada a uma lista específica de pecados. E agora, antes de encerrarmos esta jornada espiritual, quero destacar aqui algumas ações importantes que você pode realizar para continuar a busca pelo conhecimento de Deus. Se este vídeo proporcionou a vocês um bom entendimento, peço que deixem um like e compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar desse conhecimento. Não se esqueça de comentar abaixo e compartilhe com seus pensamentos, perguntas e descobertas. A sua participação vai enriquecer a nossa comunidade na busca pela verdade espiritual. Prepare-se para continuar sua jornada espiritual clicando no próximo vídeo relacionado que já está se esperando por você. O aprendizado nunca termina e estamos aqui para guiá-lo. E por fim, para aqueles que dedicaram seu tempo até o final deste vídeo, quero que deixe nos comentários a seguinte frase: quero aprender mais sobre a Bíblia. Sua dedicação inspira e fortalece a nossa missão de compartilhar sabedoria e conhecimento. Agradeço por sua presença e compromisso na busca pela verdade espiritual. Até o próximo encontro, onde continuaremos a explorar as profundezas das Escrituras Sagradas juntos.